A vida de Samuel sempre foi marcada por desafios silenciosos. Aos 42 anos, ele trabalhava como mestre de obras em uma pequena cidade do interior. Não era rico, mas tinha uma vida simples e honesta, até que um período de escuridão começou a rondar sua mente. Tudo parecia pesado, as contas atrasadas, a saúde da mãe adoecida e uma sensação constante de que algo o observava no silêncio da noite. Certa madrugada, enquanto caminhava pelo quintal tentando aliviar o peso no coração, Samuel sentiu uma pressão estranha, como se o ambiente ao redor estivesse carregado. Ele lembrou de conversas antigas na igreja sobre batalhas espirituais, mas nunca tinha levado tão a sério. Até aquela noite. Foi quando se lembrou de uma passagem que havia ouvido na infância, lida por um pastor visitante em uma cruzada de verão. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aquela frase ecoou em sua mente como um sussurro firme. No dia seguinte, Samuel resolveu procurar ajuda. Foi à casa de Dona Eunice, uma senhora de 75 anos que era conhecida por sua vida de oração. Ela o recebeu com um sorriso simples e olhos que pareciam enxergar além das aparências. Ao ouvir seu relato, apenas disse: Samuel, o inimigo só permanece onde encontra espaço. Você precisa fechar essas portas e se posicionar. Lembre-se, não é você quem o enfrenta sozinho, mas Deus à sua frente. A partir dali, Samuel iniciou uma jornada de mudança. Começou acordando 30 minutos mais cedo para orar e ler trechos da Bíblia em voz alta. O primeiro versículo que ele declarou naquele amanhecer foi o mesmo que tinha ouvido na noite anterior. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ao pronunciar aquelas palavras, sentiu um alívio inexplicável, como se uma brisa suave percorresse o quintal onde estava. Nos dias seguintes, a rotina de Samuel começou a mudar. Ele percebeu que pequenas atitudes fortaleciam seu espírito. Desligar a TV mais cedo, evitar conversas negativas no trabalho e usar os trajetos de ônibus para ouvir louvores ou pregações curtas. Cada vez que sentia a opressão voltar, declarava o versículo em voz firme, e aos poucos a sensação de medo foi dando lugar à confiança. Esse processo não foi mágico nem imediato. Algumas noites ainda eram pesadas e os pensamentos negativos insistiam, mas Samuel descobriu que a resistência espiritual é como exercitar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte se torna. E ao perceber isso, começou a ver pequenas vitórias diárias. Dormia melhor, sentia mais ânimo e até o relacionamento com os colegas de obra melhorou. O ponto decisivo veio em um domingo de manhã. Ao chegar à igreja local, o pregador visitante falava exatamente sobre batalhas invisíveis e citou Tiago 4:7. Era como se Deus confirmasse diretamente ao seu coração: continue firme, Samuel, eu estou contigo. Nos dias que se seguiram àquele domingo, Samuel passou a viver cada momento com mais atenção ao mundo espiritual. O trabalho na construção civil, que antes parecia apenas cansativo e monótono, agora se tornava um espaço de aprendizado e resistência. Entre misturar cimento e erguer paredes, ele começou a perceber que as lutas que enfrentava não eram apenas físicas ou financeiras, mas principalmente internas. Numa terça-feira, enquanto trabalhava sozinho no final do expediente, sentiu aquela mesma pressão estranha que costumava visitá-lo nas noites silenciosas. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Em vez de ceder ao medo, ele parou, respirou fundo e disse em voz firme, ainda que baixa: Satanás não tem poder sobre mim. Eu estou sujeito a Deus, eu resisto e você vai embora agora. A força que sentiu não vinha dele, mas de algo maior. Ao falar essas palavras, o ambiente pareceu se acalmar. Era como se aquele versículo, que já estava guardado em seu coração, tivesse se tornado uma arma real e visível contra aquilo que tentava oprimi-lo. Ao chegar em casa naquela noite, Samuel decidiu anotar em um caderno todas as vitórias que estava tendo, mesmo as pequenas. Escreveu sobre noites de sono mais tranquilas, sobre o alívio no coração
e até sobre como a convivência com seus colegas estava melhor. Ele percebeu que, quando a alma está em paz, até os relacionamentos mudam. Pouco tempo depois, ele recebeu a visita de um primo distante, Ricardo, que era fotógrafo de casamentos. Ricardo sempre foi cético sobre questões espirituais, mas naquela visita ele comentou: "Cara, não sei o que mudou em você, mas seu olhar está diferente, parece mais leve." Samuel sorriu e respondeu: "Descobri que quando a gente resiste ao mal e se aproxima de Deus, até o peso da vida fica mais fácil de carregar." Ricardo não disse nada, mas ficou pensativo. Mais tarde, Samuel entendeu que cada atitude sua também podia ser um testemunho silencioso para outras pessoas. Foi então que ele decidiu compartilhar uma pequena reflexão nas redes sociais. Escreveu: "Quando você se sente oprimido, lembre-se, sujeite-se a Deus e resista ao mal. Ele vai fugir." Essa promessa é real. Nos comentários, amigos e colegas começaram a interagir. Alguns curiosos, outros pedindo que ele explicasse melhor. Isso mostrou que, ao viver sua fé, Samuel não apenas se fortalecia, mas também inspirava os outros. E aqui vai o nosso convite para você que está assistindo. Se essa mensagem tem falado com você, escreva aqui nos comentários: "Eu resisto." Essa simples frase é mais que uma palavra. É um ato público de fé e resistência contra tudo que tenta te derrubar. Quando você escreve, está declarando que não aceita mais ser prisioneiro do medo ou da opressão. Além disso, se inscreva no canal agora mesmo, mas não porque todo mundo pede inscrição, e sim porque este é um espaço para caminharmos juntos em histórias reais, aprendizados e fortalecimento espiritual. Cada vídeo é uma peça nessa construção da sua fé, e sua participação vai tornar essa comunidade ainda mais viva. Imagine só, daqui a algumas semanas, você lendo os comentários e vendo dezenas de pessoas declarando: "Eu resisto." Isso não só fortalece você, mas mostra ao inimigo que ele não tem espaço aqui. E mais, ao interagir e se inscrever, você nos ajuda a continuar produzindo mensagens que chegam onde muitas vezes uma palavra presencial não consegue alcançar. Samuel não sabia, mas seu pequeno passo de fé estava se tornando parte de uma corrente de encorajamento. E essa corrente também pode começar com você agora. Com o passar das semanas, Samuel começou a perceber que a vida não havia se tornado perfeita, mas que ele estava diferente. O medo que antes o paralisava já não tinha mais a mesma força. Ao acordar, sentia um ânimo renovado, mesmo que o trabalho fosse duro e que os desafios financeiros ainda existissem. O segredo estava na constância. Todas as manhãs, antes mesmo do café, ele abria seu caderno de vitórias e lia o versículo que havia se tornado seu escudo. "Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Certo dia, ao chegar na obra, encontrou um dos ajudantes, Elias, sentado em um canto com o rosto entre as mãos. Elias tinha apenas 21 anos e sonhava em ser designer de interiores, mas estava frustrado por não conseguir emprego na área e por problemas em casa com os pais. Samuel se aproximou devagar e perguntou o que estava acontecendo. O jovem desabou em lágrimas. "Cara, eu sinto que tudo dá errado para mim", disse Elias. "Parece que eu tenho uma nuvem preta em cima de mim." Samuel, lembrando-se de sua própria caminhada, respirou fundo e falou: "Sabe, eu também já senti isso, mas aprendi que não estamos sozinhos. Existe uma luta que a gente não vê e a vitória começa dentro da gente, quando a gente decide resistir ao que tenta nos derrubar." E então Samuel contou sua história, desde a primeira noite em que sentiu aquela opressão, até os dias em que começou a resistir com fé. Elias ouvia com atenção, enxugando as lágrimas de vez em quando. No final, Samuel disse algo que soou mais como uma chave do que como conselho. "Quando o medo vier, declare com a boca que você resiste. O inimigo só fica onde tem permissão. E quando você decide se sujeitar a Deus, ele perde todo o espaço." No dia seguinte, Elias apareceu diferente, ainda cansado, mas com outro olhar.
Ele contou que havia passado a noite orando baixinho, repetindo o versículo e que tinha dormido bem pela primeira vez em semanas. A transformação de Samuel estava agora alcançando outros, sem que ele sequer percebesse o tamanho do impacto. A cada semana, novos episódios fortaleciam sua fé. Houve um dia em que a energia elétrica acabou na cidade e ele ficou sozinho no escuro do barraco da obra. Antes, isso teria gerado medo e desespero, mas naquela noite acendeu uma vela, abriu o caderno e começou a declarar em voz alta: "Eu estou sujeito a Deus, eu resisto, e o mal não tem poder sobre mim." O silêncio que antes era assustador se tornou confortável. E pela primeira vez, ele sentiu que o ambiente ao redor parecia em paz, mesmo em completa escuridão. Enquanto isso, seus posts curtos nas redes sociais começaram a receber mensagens de pessoas que se identificavam. Um comentário dizia: "Eu também sinto essas lutas internas, mas suas palavras me deram coragem para orar." Outro comentava: "Repeti seu versículo e dormi em paz." Samuel não era pregador, não tinha estudado teologia, mas agora entendia que viver a palavra é a maior forma de pregá-la. Com esse entendimento, ele decidiu escrever em seu caderno: "Minha resistência se tornou minha arma, minha fé se tornou meu abrigo e meu testemunho se tornou minha semente." Cada ato de resistência estava criando uma história nova, tanto na vida dele quanto na de quem o acompanhava. O versículo que parecia apenas uma frase de efeito, agora era um escudo real, moldando sua rotina e seu futuro. O grande teste da fé de Samuel veio em uma sexta-feira chuvosa. A obra estava atrasada e o engenheiro responsável, um homem rígido chamado Gustavo, com apenas 35 anos, conhecido por sua frieza, pressionava todos os trabalhadores. A tensão era tanta que bastava um olhar atravessado para gerar discussões. Naquela tarde, uma viga metálica quase caiu sobre Elias, que estava distraído ao mexer no celular. Gustavo explodiu, gritando com todos e humilhando o jovem na frente da equipe. O ambiente ficou pesado e silencioso. Samuel sentiu a velha sensação de opressão tentar voltar. "É agora que você precisa resistir", disse para si mesmo em pensamento. Ele se aproximou calmamente de Elias, colocou a mão em seu ombro e disse: "Respira, não deixe essa raiva te dominar, sujeite-se a Deus." Gustavo olhou para Samuel com desdém. "E você aí, vai ficar pregando em vez de trabalhar?" Aquela frase poderia ter provocado um conflito, mas Samuel lembrou do seu versículo e manteve a calma. Não discutiu, apenas voltou ao serviço e, enquanto carregava os materiais, repetia mentalmente: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós." Naquele dia, algo mudou. Mesmo com os gritos e o estresse, Samuel sentia uma paz diferente. Era como se estivesse blindado. E ao final do expediente, algo inesperado aconteceu. Gustavo, que nunca pedia desculpas, aproximou-se e disse: "Olha, eu exagerei hoje. Você parece sempre tão calmo. Como consegue?" Samuel sorriu e respondeu: "Eu aprendi que não preciso lutar com as pessoas. A luta é outra, e quando a gente resiste ao que tenta nos derrubar, a paz vem." O engenheiro apenas assentiu, visivelmente desconfortável com aquele tipo de conversa, mas no fundo tocado por algo que não conseguia explicar. Naquela noite, Samuel chegou em casa exausto fisicamente, mas fortalecido espiritualmente. Ele abriu seu caderno de vitórias e escreveu: "Hoje resisti ao ataque da raiva e do medo. Hoje eu venci." Enquanto escrevia, lembrou-se da importância de compartilhar essa jornada com mais pessoas. Afinal, se um versículo simples e uma decisão diária estavam transformando sua vida, quantas vidas poderiam ser impactadas por essa mesma palavra? Aqui vai o convite para você que está assistindo ou ouvindo este roteiro agora. Se essa história está fazendo sentido para você, escreva nos comentários: "Eu resisto ao mal." É mais que uma frase, é um compromisso público, uma declaração espiritual de que você não vai ceder ao medo, à raiva ou à opressão que tenta te parar. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Mas não porque é de praxe ou porque todo mundo fala.
e sim porque aqui criamos uma comunidade de pessoas que resistem juntas. Quando você se inscreve, participa e comenta, você fortalece a si mesmo e também ajuda a levar essa mensagem para outros que precisam dessa mesma força. O maior desafio da vida de Samuel chegou numa manhã de segunda-feira. Ele acordou com o telefone tocando e do outro lado da linha ouviu a voz aflita de sua irmã mais nova, Helena. Samuel, corre pra cá. Mamãe passou muito mal. A mãe de Samuel, Dona Teresa, tinha 69 anos e sofria de problemas cardíacos havia alguns anos, mas sempre conseguia se recuperar. Dessa vez, porém, parecia diferente. Quando Samuel chegou à casa dela, encontrou os vizinhos ajudando a levá-la para o carro. O olhar da mãe estava cansado e apagado, e o coração de Samuel acelerou. No caminho para o hospital, ele sentiu o medo apertando sua mente, tentando dominá-lo. Era a hora em que normalmente ele entraria em desespero, mas de repente, a lembrança do seu caderno e do versículo ecoou dentro dele como um raio de luz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fechou os olhos por um instante, respirou fundo e começou a orar em silêncio. Senhor, eu me sujeito ao teu cuidado agora. Eu resisto ao medo, à ansiedade e declaro que o inimigo não tem poder sobre mim, nem sobre minha mãe. No hospital, as horas foram longas. Os médicos correram, exames foram feitos e Samuel permaneceu sentado no banco do corredor, repetindo o versículo como quem segura uma corda em meio a uma tempestade. Cada palavra era como um tijolo reforçando as paredes do seu coração. Enquanto esperava, ele lembrou-se do que Dona Eunice, a senhora de oração, havia dito semanas antes. O inimigo só permanece onde encontra espaço, fecha a porta com a sua fé. E foi exatamente isso que ele fez. Em vez de se desesperar, orou. Em vez de reclamar, confiou. E naquele momento, percebeu algo poderoso. A resistência espiritual não era apenas sobre noites silenciosas ou brigas no trabalho. Era também sobre grandes tempestades da vida. Horas depois, o médico saiu com um semblante mais tranquilo. Seu Samuel, conseguimos estabilizar sua mãe. Ela vai precisar ficar internada alguns dias, mas não corre risco imediato. Um alívio tomou conta dele, e lágrimas de gratidão rolaram pelo seu rosto. A batalha não estava totalmente vencida, mas a paz que sentia era a prova de que resistir ao mal não é lutar sozinho, e sim permitir que Deus lute por você. Nos dias seguintes, Samuel ficou ao lado do leito da mãe, orando silenciosamente e compartilhando com os familiares o poder daquele versículo. Elias, o jovem ajudante da obra, foi visitá-lo e disse: Cara, eu fiz como você falou. Repeti aquele versículo quando senti medo ontem à noite e dormi em paz. Eu estou começando a acreditar que isso funciona mesmo. Samuel sorriu e respondeu: Funciona porque não é mágica, é promessa. Quando a gente se sujeita a Deus e resiste ao que tenta nos derrubar, Ele age. A notícia da recuperação de Dona Teresa se espalhou entre os vizinhos, e muitos se aproximaram curiosos para saber como Samuel tinha mantido tanta calma. Ele aproveitou para compartilhar sua experiência e ensinar o mesmo princípio. Resistir ao mal e se apoiar na palavra de Deus é uma arma que qualquer pessoa pode usar. Naquela semana, Samuel fez um novo registro em seu caderno de vitórias. Hoje eu aprendi que resistir ao mal não muda só a minha vida. Quando me mantenho firme, fortaleço quem está ao meu redor. E talvez essa seja a lição mais poderosa deste momento da história. Quando você resiste, a sua vitória inspira outros a resistirem também. Com a recuperação de Dona Teresa, algo curioso começou a acontecer na vida de Samuel. Sua história estava se espalhando sem que ele precisasse fazer esforço algum. Primeiro foram os vizinhos, depois amigos de infância e até pessoas que trabalhavam em outros canteiros de obras. Começaram a comentar sobre aquele homem simples que havia enfrentado o medo e encontrado paz em meio à tempestade. Certa tarde, enquanto voltava para casa, Samuel parou em uma padaria.
O dono do local, seu Antônio, um senhor de 58 anos e ex-motorista de caminhão, puxou conversa. Samuel, fiquei sabendo da sua mãe. Graças a Deus que ela melhorou. Mas me conta uma coisa. É verdade que você enfrentou tudo isso com calma, porque ficou repetindo um versículo da Bíblia? Samuel sorriu e respondeu: Não é só repetir, seu Antônio, é viver. Eu entendi que quando a gente se sujeita a Deus, o mal perde a força, e aí a gente resiste firme. O homem ficou pensativo e disse: Rapaz, faz tempo que eu vivo com medo. Medo de perder tudo, medo de morrer. Talvez eu precise dessa fé também. Samuel então compartilhou Tiago 4:7, o versículo que já se tornara parte de sua respiração diária. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Naquela noite, ao escrever no caderno, Samuel percebeu que algo maior estava acontecendo. Sua transformação individual estava se tornando coletiva. Cada pessoa tocada por sua história parecia carregar uma semente de coragem que germinava com uma simples atitude de resistência espiritual. Dias depois, aconteceu algo ainda mais impactante. Dona Eunice, a idosa que havia aconselhado Samuel no início da jornada, o convidou para participar de uma pequena reunião de oração em sua casa. Apenas 6 pessoas estavam ali, mas todas carregavam suas próprias batalhas. Samuel, compartilha com eles o que você tem vivido, disse Dona Eunice com o mesmo sorriso acolhedor de sempre. Ele respirou fundo e contou, desde a primeira noite de opressão até o momento em que viu sua mãe ser restaurada. Cada palavra vinha carregada de autenticidade e experiência real. Ao final, todos estavam em silêncio, refletindo. E então, espontaneamente, uma senhora chamada Joana disse: Eu quero resistir também. Aquele encontro se transformou em um marco. As pessoas começaram a declarar em voz alta, com Samuel guiando: Eu resisto ao medo, eu resisto à ansiedade, eu resisto ao mal. E assim, nasceu algo que Samuel nunca havia imaginado. Uma pequena comunidade de fé, unida pelo desejo de resistir às trevas e se aproximar de Deus. Nas semanas seguintes, essa corrente cresceu. As redes sociais de Samuel, que antes tinham poucas interações, começaram a receber mensagens como: Eu também estou resistindo, obrigado por compartilhar sua história. Escrevi "Eu resisto" nos comentários, porque sinto que essa é a minha decisão hoje. O mais curioso é que quanto mais ele compartilhava, menos precisava falar sobre si mesmo. A força estava na simplicidade do versículo, que agora ecoava em dezenas de vozes. E aqui vai o convite para você, que está acompanhando essa história até agora. Se de alguma forma ela está tocando o seu coração, escreva nos comentários: Eu resisto ao mal. Não é só engajamento, é um ato público de fé, uma semente que você planta não só para si, mas para fortalecer outros que vão ler seu comentário e se sentir encorajados. Imagine a cena. Você lê dezenas de comentários com "Eu resisto ao mal" e percebe que não está sozinho na sua luta. Essa comunidade virtual se torna um abrigo, uma fortaleza invisível, e cada palavra escrita fortalece alguém do outro lado da tela. Samuel aprendeu que resistir é mais do que suportar dificuldades. Resistir é agir, falar, declarar e se posicionar. Cada pessoa que se posicionava junto com ele estava criando um ambiente onde o inimigo não tinha mais espaço. O impacto da transformação de Samuel chegou onde ele menos esperava. No coração de Gustavo, o engenheiro da obra, aquele mesmo homem frio e impaciente que havia humilhado Elias semanas atrás. Uma noite, por volta das 10 horas, o celular de Samuel tocou. Era uma chamada de vídeo. Ao atender, viu Gustavo com os olhos vermelhos e o semblante abatido. Ele respirou fundo e começou a falar. Samuel, eu nunca imaginei que ia fazer isso, mas eu precisava conversar com alguém que não me julgasse. Hoje, quando cheguei em casa, encontrei minha esposa chorando. Ela disse que não aguenta mais meu jeito. Eu tô perdendo minha família." Samuel ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso daquele desabafo. Lembrou-se de si mesmo, perdido em medo, antes de aprender a resistir. Então,
respondeu com calma. Gustavo, eu sei que você se sente pressionado, mas a mudança começa aqui dentro. Você precisa abrir mão desse peso e se sujeitar a Deus. Gustavo franziu a testa, ainda resistente. Não sei nem por onde começar. Comece resistindo ao que te derruba, disse Samuel. Raiva, orgulho, ansiedade. Se você decidir resistir e buscar a Deus, Ele entra com o resto. Naquele momento, Samuel compartilhou Tiago 4:7. O engenheiro ouviu em silêncio. Depois, desligou a chamada com um "vou tentar". No dia seguinte, a obra teve uma cena inusitada. Gustavo chegou mais cedo, cumprimentou todos com um simples "bom dia" e, em certo momento, aproximou-se de Elias e disse: "E sobre aquele dia, eu exagerei, me desculpa." Os funcionários ficaram surpresos, mas Samuel sabia que algo havia começado a mudar. Com o passar dos dias, Gustavo começou a acompanhar os pequenos encontros na casa de Dona Eunice. Ele ficava mais calado que todos, apenas observando. Até que, em uma noite chuvosa, decidiu falar: "Eu quero resistir também." Aquela frase simples foi recebida com sorrisos e abraços. Era o sinal de que a corrente de fé que começou no quintal de Samuel estava atingindo pessoas que antes pareciam inalcançáveis. No mesmo período, a mãe de Samuel, já em recuperação, começou a frequentar os encontros. Ela dizia: "Quando eu estive entre a vida e a morte, senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Acho que era a oração de vocês me cercando." Elias, o jovem ajudante, começou a gravar pequenos vídeos com seu celular, mostrando trechos dos encontros e frases de encorajamento. Ele postava nas redes sociais e, para surpresa de todos, alguns vídeos começaram a ganhar alcance, chegando a centenas de visualizações em poucos dias. Pessoas que nem conheciam Samuel escreviam: "Eu resisto também, estou aprendendo a resistir com vocês." Era como se uma pequena chama tivesse acendido uma fogueira, que agora iluminava cada vez mais longe. No caderno de vitórias de Samuel, ele escreveu naquele fim de semana: "Nunca imaginei que minha resistência pessoal pudesse gerar uma comunidade de fé. Aprendi que o bem se multiplica quando não guardamos só para nós." Ele entendeu, finalmente, que o poder de um versículo simples não estava em ser repetido mecanicamente, mas em ser vivido de forma prática, diariamente. E cada pessoa que declarava "eu resisto ao mal" estava participando dessa mesma história. O sol de domingo nascia lentamente quando Samuel sentou-se no quintal de casa, com seu caderno de vitórias aberto sobre os joelhos. O vento suave batia nas folhas e ele sentia no peito uma gratidão que não cabia em palavras. Olhou para o céu e lembrou-se de tudo o que havia vivido. As noites de medo, os dias de luta na obra, a doença da mãe, a raiva de Gustavo, o desespero de Elias e, acima de tudo, lembrou-se do versículo que se tornou seu escudo em cada momento: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Tiago 4:7. A transformação era evidente. Ele não era mais o homem oprimido e silencioso que caminhava pelo quintal na escuridão. Agora Samuel carregava em si uma luz que tinha se espalhado para a mãe, para Elias, para Gustavo, para Dona Eunice, para os vizinhos e até para desconhecidos que encontraram força na sua história. Naquele domingo, o encontro na casa de Dona Eunice foi diferente. A sala estava cheia. Pessoas que antes nem cumprimentavam os vizinhos agora sentavam lado a lado, algumas segurando cadernos, outras apenas com o coração aberto. Cada uma delas tinha uma história para contar. Joana, a senhora tímida, disse: "Eu tinha medo de sair de casa sozinha. Agora, quando o medo tenta voltar, eu digo: eu resisto." Elias levantou o celular para gravar um vídeo para as redes. "Se você está vendo isso, saiba que nós estamos resistindo juntos." Gustavo, o engenheiro, respirou fundo antes de falar. "Eu quase perdi minha família, mas hoje posso dizer que aprendi a me calar quando a raiva tenta me dominar. E a cada dia repito: eu resisto." Naquele momento, Samuel entendeu o que significa ser parte de algo maior. A resistência individual se tornou uma corrente de fé. O mal, que antes parecia tão grande, foi diminuindo diante da união de pessoas simples,
mas determinadas a não se render. E agora, essa corrente também pode incluir você. Se esta história tocou o seu coração, eu quero te convidar para fazer parte dessa comunidade de resistência. Não é apenas sobre assistir vídeos ou ouvir mensagens. É sobre viver uma transformação real. É sobre pegar esse versículo, Tiago 4:7, e fazer dele o seu escudo diário. Escreva nos comentários: eu resisto ao mal. Essa frase simples será a sua declaração pública de que você não aceita mais viver sob medo, culpa ou opressão, que você está decidido a fechar as portas que antes davam espaço ao inimigo. E se ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva agora. Mas veja bem, este não é um pedido automático ou repetitivo. Eu estou te convidando para caminhar junto com pessoas que, assim como você, estão aprendendo a resistir, a crescer na fé e a transformar suas vidas. Quando você se inscreve, comenta e compartilha sua experiência, algo poderoso acontece. Você fortalece a si mesmo e ajuda a fortalecer alguém que talvez esteja no pior dia da vida dele. A sua história pode ser o empurrão que vai salvar alguém de desistir. E falando em histórias, nós queremos conhecer a sua. Conte aqui nos comentários. Você já passou por momentos de medo ou pressão espiritual? O que aprendeu com essa mensagem? Como você pode aplicar Tiago 4:7 na sua vida a partir de hoje? Nós vamos ler cada comentário com carinho. A comunidade que nasceu do quintal de Samuel agora se expande aqui, e juntos vamos formar uma fortaleza de fé e resistência. Ao fechar o caderno naquele domingo, Samuel sorriu e disse em voz baixa: eu resisti, eu venci, e agora não estou mais sozinho. E assim, terminamos esta jornada lembrando que a resistência começa em você, mas o impacto vai muito além do que você pode imaginar.